Eu matei um homem com um sorriso, não com uma lâmina afiada, mas com o veneno lento do meu silêncio, que corroeu a alma dele até que ele implorasse por misericórdia. Eles riram do meu emprego pequeno, como se eu fosse um inseto sob o tacão de seus sapatos italianos importados, mas o que eles não sabiam era que eu estava tecendo uma teia invisível, fiada com paciência e ódio calculado. A vingança não é um berro gutural nas ruas de Alfama, é o clique discreto de um mouse em um quarto escuro de Belém, onde sonhos se transformam em impérios e risadas viram cinzas. O cheiro de pastel de nata queimado pairava no ar úmido da confeitaria encheado, onde eu limpava as mesas sujas de açúcar e café derramado, enquanto os clientes, aqueles senhores de ternos cinzentos e gravatas finas, tagarelavam sobre fusões empresariais e viagens a Paris. Eu tinha 28 anos, e meu emprego pequeno era isso: esfregar o chão de azulejos rachados, servir chávenas rachadas a turistas que mal notavam minha existência. Mas naquela tarde de outono de 2015, quando o sol filtrava através das vidraças embaçadas, algo quebrou dentro de mim. Não foi um estalo dramático, como nos filmes que passavam na RTP à noite, foi um rangido sutil, como o de uma porta velha se abrindo para um quarto escuro que eu nem sabia que existia. Meu nome é Tomás, e eu nasci nas ruas estreitas de Moraria, onde o fado ecoa como um lamento eterno nas paredes de pedra. Meu pai era pescador no Tejo, um homem de mãos calejadas que morrera afogado em uma tempestade de 2002, deixando para trás uma mãe viúva e 3 filhos para sustentar. Eu era o mais velho, o que significava que, aos 18, abandonei a escola para trabalhar, primeiro como entregador de jornais na Baixa, depois como ajudante em uma fábrica de conservas em Setúbal. Mas Lisboa me chamou, com suas promessas falsas de ouro e glória, e eu vim para cá com uma mala surrada e 200 euros no bolso. Encontrei o emprego na confeitaria do Sr. Almeida, um lugar que servia elites que fingiam ser humildes, postando fotos no Instagram de croissants com vista para o Castelo de São Jorge. Foi lá que eu os conheci, o trio infernal que transformaria minha vida em um inferno particular. Ricardo, o gerente de uma startup de tech no Parque das Nações, com seu cabelo penteado para trás e um relógio Rolex que gritava: "Eu sou melhor que você." Ao lado dele, a noiva, Sofia, uma advogada de família com unhas vermelhas e um riso que cortava como vidro. E completando o círculo, o melhor amigo de Ricardo, Miguel, um corretor de imóveis que vendia apartamentos de luxo em Cascais para estrangeiros ricos. Eles vinham toda quinta-feira, ocupando a mesa do canto, pedindo expressos duplos e pastéis extras, enquanto eu limpava as migalhas ao redor deles. Naquela tarde, Ricardo estava no auge de sua forma. Ele havia fechado um negócio com investidores holandeses, algo sobre apps de delivery para vinhos do Douro, e o champanhe imaginário fluía em suas veias. "Olha só para isso, Tomás", disse ele, acenando para mim com uma nota de 20 euros como se fosse uma bandeira de vitória. "Você aí, limpando o chão como um bom rapaz. Sabe, eu comecei assim, mas tive visão. Invista em si mesmo, homem. Ou vai acabar como o seu pai, afogado em dívidas e peixe podre." Ele riu, e Sofia juntou-se, cobrindo a boca com a mão manicure, enquanto Miguel batia na mesa, derrubando o açucareiro. "Emprego pequeno para gente pequena, né? Continua assim, Tomás, que um dia você vira rei da vassoura." Eu sorri, o sorriso que eles esperavam, o de um servo grato pela esmola. Peguei a nota, murmurei um "obrigado, senhor", e voltei para a cozinha, onde o vapor das fornadas me sufocava. Mas dentro de mim, algo fervia. Não era raiva cega, era uma frieza calculada, como o vento que sopra do Atlântico em uma manhã de inverno em Ericeira. Porque eles? Porque eu? Eu lia livros escondidos no intervalo, O Investidor Inteligente, de Graham, pilhado em uma banca de Alfama, artigos sobre criptomoedas no público, que eu devorava no meu telemóvel rachado. Eu sabia que o mundo estava mudando, que o dinheiro não era mais só para quem nascia com colher de prata. Mas como começar? Meu salário mal cobria o aluguel de um quarto minúsculo em Alcântara, onde ratos disputavam espaço com minhas ambições. Naquela noite, deitado no colchão fino que rangia a cada respiração, eu decidi. Não seria um ato impulsivo, como esfaquear Ricardo com uma faca de manteiga da confeitaria. Não. Seria lento, meticuloso, como o vinho do Porto envelhecendo em cascos de carvalho. Eu começaria pequeno, 50 euros por mês, desviados do meu salário, investidos em ações baratas através de um app que eu baixara em segredo. Bitcoin estava a $300. Eu comprei uma fração, rindo sozinho no escuro. Eles zombavam do meu emprego pequeno, mas eu transformaria isso em uma arma.
Silêncio seria meu aliado. Cada risada deles seria um tijolo na muralha que eu erguia ao redor do meu plano. Os dias seguintes foram uma tortura disfarçada de rotina. Ricardo e sua trupe voltavam, agora com histórias de festas em rooftops de bairro alto, onde iates atracavam no cais do Sodré para despejar champanhe sobre corpos bronzeados. Sofia contava como processaram um ex-marido por pensão alimentícia, um idiota que achava que amor era grátis, e Miguel exibia fotos de uma vila em Sintra que vendia por 1 milhão. Eu servia, ouvia, absorvia. Você é invisível, Tomás, pensavam eles. Mas eu via tudo, os cracks na armadura de Ricardo, como ele escava o telemóvel obsessivamente, temendo que sua startup falhasse, a inveja sutil nos olhos de Sofia quando via mulheres mais jovens, a dívida que Miguel escondia atrás de sorrisos largos. 1 mês depois, meu primeiro investimento dobrou, Bitcoin subira para 600. Eu não comemorei, enterrei o lucro em mais ações, diversificando como os livros ensinavam. Logicamente, era arriscado, mas o risco era meu combustível. Em Portugal, onde a crise de 2008 ainda ecoava como um fantasma nas ruas de Lisboa, onde jovens como eu emigravam para Angola ou Suíça em busca de futuro, eu me recusava a ser estatística. Eu seria a exceção. E eles? Eles seriam o exemplo. Enquanto isso, a confeitaria seguia seu ritmo, o tilintar de talheres, o aroma de canela, o burburinho de conversas vazias. Mas para mim, cada turno era uma lição. Eu observava os clientes ricos, decifrava seus hábitos, quem comprava ações em tech, quem apostava em turismo pós-pandemia. No meu quarto, à luz de uma lâmpada fraca, eu traçava planos em um caderno escondido, metas de 1000 euros, depois 10.000, networking sutil com um barista que sonhava em ser programador. O ódio não me consumia, ele me afiava, como uma navalha contra couro. Então veio o Natal, com suas luzes piscando na Avenida da Liberdade e o cheiro de rabanadas nas feiras. Ricardo convidou a equipe para uma festa na confeitaria, uma tradição, disse ele, reservando o salão inteiro. Eu servi petiscos, vinho do Dão, enquanto eles brindavam ao Ano Novo. A Tomás, o rei da limpeza, gritou Miguel, e o riso rolou como uma onda. Sofia piscou para mim, maliciosa, um dia você vai nos surpreender, hein? Eu assenti, enchendo suas taças. Surpreendê-los. Oh, sim. Mas não como esperavam. O Ano Novo trouxe chuva torrencial, como se o céu de Lisboa chorasse pelas promessas quebradas da cidade. Eu acordava às 5 da manhã, o som das gotas batendo na janela de Alcântara como um tambor de guerra. Meu ritual era simples, café preto forte, sem açúcar, doçura era para os fracos, e checar o app de investimentos no telemóvel. Em janeiro, meu portfólio valia 1.200 euros. Nada que me tirasse da miséria, mas o suficiente para sentir o gosto metálico da possibilidade na boca. Eu não gastava, reinvestia tudo, seguindo o mantra de Warren Buffett que memorizara: não poupo o que sobra depois de gastar, gasto o que sobra depois de poupar. A confeitaria fervilhava com resoluções vazias. Clientes prometiam dietas, ginásios em Oeiras, mas eu via a hipocrisia em seus olhos inchados. Ricardo e os seus eram piores. Ele chegara de férias em Madeira, bronzeado e falante, contando de mergulhos em piscinas infinitas. Você já pensou em férias, Tomás? Ah, esquece, com esse salário, o máximo é um fim de semana em Sintra de autocarro. Riram de novo, mas dessa vez, algo mudou em mim. Eu ri junto, baixo, cúmplice, e disse: quem sabe, senhor? O mar é traiçoeiro, mas recompensa os pacientes. Ele piscou, confuso, mas o momento passou. Nos intervalos, eu me isolava no banheiro dos funcionários, um cubículo fedorento com azulejos partidos, e ligava para minha mãe em moraria. Estou bem, mãe. O trabalho é estável. Mentira. Ela contava das dores nas juntas, do neto que pedia brinquedos, e eu mordia o lábio até sangrar. Estabilidade. Era uma prisão. Mas o ódio por Ricardo crescia, alimentado por detalhes. Eu descobrira, através de conversas sussurradas com o padeiro, que sua startup estava endividada, subsidiada por investidores que pressionavam por resultados. Ele fingia sucesso, mas o stress vazava em olheiras e taças extras de vinho. Comecei a estudar mais, noites em claro lendo sobre mercados em fóruns portugueses, grupos no Facebook de traders amadores em Porto. Aprendi sobre diversificação, ações da EDP,
turismo via Galp, até um toque em cripto volátil. Meu primeiro erro veio em fevereiro. Investi 300 euros em uma penny stock de biotech lisboeta, e ela despencou 40% em uma semana. Perdi 120 euros. Sentei-me no chão do quarto, o coração martelando como o sino da sede de Lisboa ao meio-dia. Pânico? Sim, mas eu o esmaguei. Erros são professores, repeti, como um mantra fado. Vendi o resto, absorvi a lição, paciência, não ganância. Enquanto isso, a vida deles brilhava. Sofia anunciou o noivado em uma foto no Instagram, anel de diamante reluzindo contra o Tejo ao pôr do sol. Miguel fechou uma venda em Estoril para um sheik árabe. Ricardo. Ele me contratou para limpar sua festa de aniversário em um rooftop em Cais do Sodré, 100 euros extras, ele disse, para o bom rapaz. Fui, vestindo minha melhor camisa engomada, servindo mojitos e petiscos de atum enquanto eles dançavam ao som de amadores fado moderno. Uma mulher bêbada tropeçou em mim, derramando vinho na minha calça. OPS, o empregadinho, gritou ela, e o riso explodiu. Ricardo bateu nas minhas costas, leva na boa, Tomás. É só diversão. Mas não era. Naquela noite, de volta ao quarto, eu urrei, um som primal quicou nas paredes finas, acordando o vizinho que martelou o teto em resposta. Lágrimas quentes escorreram, misturando-se ao vinho seco na calça. Porquê? Porque eu, filho de pescador, merecia isso. A resposta veio como um flash, porque eles viam fraqueza, e eu ousaria contra eles. No dia seguinte, transferi mais 50 euros para o app. Comprei ouro digital, stablecoins, coisas seguras para equilibrar o risco. E comecei a sonhar, não com vingança sangrenta, mas com a doçura de vê-los rastejar. A primavera chegou com o florescimento de jacarandás roxos nas ruas de Lisboa, pintando o ar de um tom irônico de realeza. Meu portfólio recuperou-se, atingindo 2.500 euros em abril. Eu comprei um livro novo, Pai Rico, Pai Pobre, em inglês, traduzindo mentalmente enquanto limpava mesas. A confeitaria notou minha ausência de queixas, o Sr. Almeida me deu um aumento de 50 euros mensais. Bom trabalho, rapaz. Eu agradeci, mas meus olhos estavam em outro lugar, num monitor imaginário onde via o império crescendo. Ricardo começou a reclamar mais. Sua startup atrasava lançamentos, investidores ligavam à noite. Ele bebia mais, confidenciando em Sofia, se falhar, estamos fodidos. Ela o acalmava com beijos, mas eu via o mesmo medo que meu pai sentira antes da tempestade. Miguel, por sua vez, perdia comissões, o mercado imobiliário esfriava com a instabilidade europeia. Eles ainda riam de mim, mas agora com um tom forçado, como fado cantado por amadores. Em maio, eu dei o primeiro passo ousado, criei um perfil anónimo em LinkedIn, Investidor PT, compartilhando análises curtas sobre o mercado português. Nada pessoal, só lógica fria, o turismo vai explodir pós-crise, aposta em hotéis boutique no Algarve. Ganhei seguidores, 50, depois 200. Um deles. Um gerente de banco em Oeiras que me mandou mensagem privada, interessante visão. Café. Recusei, mas guardei o contacto. A teia se descia. O verão se aproximava, com o calor pegajoso subindo do rio, e eu sentia o suor não só na pele, mas na alma. Cada risada deles era um lembrete, paciência. Mas o limite se aproximava. Uma noite, após o turno, encontrei Sofia sozinha na confeitaria, esperando Ricardo. Ela pediu um pastel, e pela primeira vez, conversamos de verdade. Você parece distante, Tomás. Sonha com mais. Eu hesitei, depois sorri. Todos sonhamos, senhora. Mas alguns acordam. Ela riu, nervosa, e saiu. Naquele momento, plantei a semente, dúvida. Meu portfólio atingiu 5.000 euros em junho. Eu podia sair do emprego, mas não. Precisava deles perto, para ver o colapso de perto. A vingança era psicológica, fazer com que questionassem tudo, incluindo a si mesmos. O calor de julho em Lisboa é um amante cruel, envolve você em braços úmidos, sussurrando promessas de frescor que nunca chegam. Eu caminhava pelas ruas de Belém, o mosteiro dos Jerónimos erguendo-se como um gigante de pedra ao fundo, enquanto o vento salgado do Tejo carregava o cheiro de marisco brilhado das tasquinhas.
Meu portfólio agora dançava nos 8.000 euros, uma valsa perigosa de cripto que subira com o hype global e ações estáveis em energias renováveis portuguesas. Eu diversificara, um pouco em startups de fintech no Porto, contactadas via meu perfil anónimo. Mas o dinheiro era só o começo, o verdadeiro jogo era mental, uma dissecação lenta da psique deles. Ricardo estava desmoronando. Sua startup, Vintech, atrasara o app por bugs, e os holandeses ameaçavam cortar fundos. Ele aparecia na confeitaria desgrenhado, barba por fazer, pedindo cafés triplos. Esses cabrões querem perfeição, Tomás. Você entende de pressão? Eu servia, olhos baixos, sim, senhor. Pressão molda o diamante. Ele grunhiu, sem notar a ironia. Sofia o defendia, mas via as rachaduras, discussões sussurradas sobre casamento adiado, finanças apertadas. Miguel era o pior, dívidas de jogo em casinos de espinho corroíam, ele vendia propriedades abaixo do valor, bebendo para esquecer. Eu florescia na sombra. Meu perfil, investidor PT, tinha 1000 seguidores, eu moderava um grupo privado no Telegram, trocando dicas com traders de Braga a Faro. Um venture capitalista de Cascais me convidou para um meetup em Lisboa Factory, recusei, mas usei o convite para refinar análises. No meu quarto, agora com uma secretária improvisada de caixotes, eu mapeava fraquezas. Ricardo dependia de um empréstimo de família, Sofia tinha um caso com um colega de escritório, sussurrado por uma empregada da confeitaria, Miguel falsificava relatórios para bancos. Agosto trouxe o pico, férias forçadas na confeitaria por causa de obras nos azulejos. Eu usei o tempo para um curso online de trading avançado, financiado por lucros. Bitcoin explodira para $4.000, minha fração inicial valia agora 10 vezes mais. Senti o poder, não euforia, mas uma calma predatória, como um lince à espreita nas colinas de Sintra. Liguei para minha mãe, vou visitar, mãe. Traga o neto para Lisboa. Pela primeira vez, era verdade. Eles voltaram bronzeados de Sagres, contando de praias privativas e iates alugados. Mas o riso era forçado. Ricardo confessou, após o terceiro copo, estou fodido, Tomás. Se não lançar em setembro, é o fim. Eu assenti, solidário, todos caem, senhor. Mas alguns se levantam. Ele me olhou estranho, como se visse um fantasma. Sofia, mais perceptiva, perguntou, o que você faz nas horas livres, Tomás? Parece. Focado. Sorri, leio. Aprendo. O mundo é maior que esta confeitaria. Naquela noite, postei anonimamente no grupo, Vintech, hype ou bolha. Análise interna sugere atrasos fatais. O post viralizou, repostos em fóruns de tech portugueses. Dias depois, ouvi Ricardo no telemóvel, alguém vazou merda sobre nós. Quem diabos é investidor PT? Meu coração acelerou, mas mantive a máscara. Setembro trouxe tempestades, literais e metafóricas. O lançamento falhou, apps crachavam em testes. Investidores saíram, deixando Ricardo com 200.000 euros de dívida. Ele demitiu metade da equipe, incluindo o programador-chefe, um rapaz de 25 de Amadora que me contatou depois. Conheces o Tomás da confeitaria? Diz que tem jeito para isso. Eu o contratei freelance, meu primeiro funcionário, pagando com lucros para desenvolver um side project, um app de investimentos acessível para portugueses comuns. Sofia rachou primeiro. Descobri o caso via uma foto acidental no Instagram de um bar em Barro Alto, ela com um homem careca, rindo. Confrontou Ricardo em uma briga na confeitaria, pratos voaram, e eu limpei os cacos. Você é um perdedor, gritou ela. Ele rebateu, e você é uma puta ambiciosa. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Miguel, vendo-o afundar do barco, tentou se distanciar, mas eu plantei sementes, anónimo, avisei seu banco sobre irregularidades nos relatórios. Uma auditoria veio, ele congelou. Meu portfólio. 25.000 euros. Comprei meu primeiro terno, simples, de lã cinza, em uma loja de segunda mão na Baixa. Visitei minha mãe em Moraria, levando brinquedos e um cheque para reformas na casa. Como, filho? Milagre. Rindo, trabalho duro, mãe. E um pouco de sorte. Outubro foi o turning point.
Ricardo pediu demissão da startup, vendendo-a por migalhas a um concorrente. Ele voltou à confeitaria como cliente comum, olhos vazios. Ei, Tomás, lembra quando eu era o rei? Agora sou como você. Dor na voz. Eu servi o café, reis caem, senhor. Mas plebeus sobem. Ele engasgou no golo. Eu lancei o app beta, Investe PT, testado no grupo. 500 downloads na primeira semana. Receita inicial, 2.000 euros em comissões. O ódio se transformava em pena. Não. Era combustível para o próximo ato. Novembro pintou Lisboa de tons acinzentados, com folhas de castanheiro caindo como confetes fúnebres nas calçadas de Príncipe Real. O ar carregava um cheiro de castanhas assadas misturado ao ozono de chuvas iminentes, e eu caminhava com um passo que não era mais o de um servo, mas de um caçador que farejava o rastro. Meu app, Investe PT, explodira, 5.000 usuários, parcerias com bancos regionais em Coimbra e Évora. Receita mensal, 10.000 euros. Eu alugara um escritório minúsculo em Lisboa Factory, espaço criativo, com vista para o Tejo, onde grafites coloridos escondiam histórias de resiliência urbana. Mas o sucesso era uma lâmina de 2 gumes. Noites de insônia vinham, não de medo, mas de um vazio que o dinheiro não preenchia. Eu via o rosto do meu pai em sonhos, ondas engolindo enquanto eu, criança, gritava da praia de Carcavelos. Porquê, Tomás? Porque não salvou. Acordava suado, checando o telemóvel compulsivamente. O ódio por Ricardo me ancorava, mas agora questionava, era vingança ou autoengano? Eu consultava um terapeuta online, anónimo, claro, uma mulher de Setúbal que dizia, a raiva é fogo, usa para aquecer, não queimar. Mas queimar era tentador. Eles estavam em pedaços. Ricardo, desempregado, afundava em cervejas no Ariz e Pabenduca-Pesca, contando lorotas para turistas. Encontrei-o uma noite, por acaso, ou não. Tomás. O limpador virou fantasma. Sentei-me, paguei uma rodada. A vida vira, Ricardo. Lembra quando rias do meu emprego pequeno? Ele corou, gaguejou, era brincadeira, homem. Desculpa. Mas os olhos traíam, orgulho ferido. Contei-lhe do app, vagamente, algo para gente como nós, que começa do zero. Ele riu amargo, eu comecei do zero e olha para mim. Sofia terminara o noivado, mudando para um apartamento em Alvalade com o amante careca, um sócio sénior que a promovia. Mas ouvi rumores, ela processava Ricardo por bens comuns, uma briga suja que vazava para tabloides como Correio da Manhã. Miguel. Preso em uma investigação por fraude leve, perdeu a licença, vendendo casas porta a porta como um qualquer. Eu os observava de longe, através de perfis falsos nas redes. Postava sucessos sutis no Investe PT, usuário anónimo transforma 500 euros em 5K em 6 meses. Eles viam, comentavam, Ricardo curtiu uma vez, mas Sofia bloqueou o perfil. O prazer era agudo, mas fugaz, como um fado que termina em nota alta, deixando o ouvinte vazio. Em dezembro, o app atingiu 20.000 usuários. Um investidor de Londres, contactado via LinkedIn, ofereceu 100.000 euros por equity. Aceitei 20%, mantendo controle. Comprei um apartamento pequeno em Campo de Ourique, não luxo, mas meu, com varanda para ver o aqueduto à noite. Convidei minha família, mãe, irmãos, sobrinhos. Jantamos bacalhau à brás, rindo de histórias antigas. És o orgulho, Tomás, disse mãe, lágrimas nos olhos. Mas dentro, o demónio sussurrava, ainda não acabou. O Natal os quebrou. Ricardo tentou suicídio, pílulas em um motel em Lumiar, salvo por um porteiro que ligou para a emergência. Sofia o visitou no hospital, mas saiu chorando. Miguel fugiu para a Espanha, deixando dívidas. Eu soube por canais indiretos, o padeiro, agora meu consultor informal. Fui ao hospital, flores na mão. Ouvi o que aconteceu. Força, Ricardo. Ele me olhou, quebrado, porque você, Tomás. Depois de tudo. Sorri, porque humanos erram. E perdoam. Ou fingem. Mas não perdoava. Era cálculo, aproximar para o golpe final. Meu terapeuta avisava, isso te destrói também. Ignorava.
Janeiro de 2017 trouxe neve rara em Lisboa, flocos brancos derretendo nas ruas como ilusões. O app lançou versão full, ia para previsões de mercado, focada em economia portuguesa. Downloads explodiram, mídia cobriu, Invest PT, a revolução dos pequenos investidores lusos. Entrevistas. Recusei, mantendo anonimato público, mas Tomás Oliveira emergia nos bastidores. Ricardo me procurou, trabalha comigo no app. Conheço Tech. Ri internamente. Contratei-o como consultor júnior, salário modesto, mas o suficiente para humilhar. Ele aceitou, olhos famintos. Sofia pediu emprego em marketing, dei-lhe freelance, sabendo do caso. Miguel voltou, mendigando, qualquer coisa, Tomás. Porta de entrada como vendedor. Eles trabalhavam para mim agora, o limpador virara patrão. O prazer era visceral, mas o espelho mostrava rugas novas, olhos fundos. A vingança consumia, como vinho azedo no estômago. Fevereiro de 2017 trouxe um sol tímido, filtrando através das névoas matinais do Tejo, como se a cidade acordasse de um coma coletivo. Meu escritório em Lisboa Factory pulsava com vida, 10 funcionários agora, o programador de Amadora promovido a CTO, designers de Évora, um marketer de Faro. Invest PT valia 500 mil euros em valuation, rodadas de funding fluíam de VCS em Madrid e Berlim. Eu dirigia reuniões internos sob medida, voz firme como o sino de Belém, mas dentro, o furacão rugia. O ódio por eles, agora subordinados, era uma âncora enferrujada, puxando-me para o fundo. Ricardo era o mais patético, sentava-se em uma cubícula apertada, codificando featuras básicas, olhos vidrados em telas que outrora comandava. Bom trabalho, dizia eu em reuniões, e ele assentia, murmurando, obrigado, chefe. O termo, chefe, era veneno em sua língua, eu via o tremor nas mãos quando assinava relatórios. Uma vez, no elevador, ele desabafou, como fizeste isso, Tomás? Eu tinha tudo. Respondi, silêncio. E paciência. Você ria alto demais. Ele empalideceu, e o silêncio que seguiu foi mais alto que qualquer grito. Sofia brilhava superficialmente, criava campanhas virais, fotos dela em eventos de networking em Web Summit, sorriso perfeito. Mas o caso com o careca azedara, ele alargara por uma mais jovem, e agora ela olhava para mim com olhos calculistas, mistura de desejo e cálculo. Você mudou, Tomás. Deixou de ser o rapaz invisível. Em um after-work no Rio Tejo, ela se aproximou, vinho na mão, e se eu dissesse que sinto falta do antigo você? Ri, o antigo eu ainda limpa o chão. Mas agora, escolhe o que sujar. Ela recuou, ferida. Miguel era o cão de guarda relutante, prospectava clientes porta a porta, ligando para corretores em todo o país. Suas comissões eram magras, ele bebia no almoço, cheirando a gin. Você me salvou, Tomás, mas isso é inferno, confessou uma vez, no terraço. Inferno é o que se semeia, respondi, olhando o rio onde meu pai afogara. Ele chorou, lágrimas de homem quebrado, e pela primeira vez, senti pena. Mas a pena era fraqueza, enterrei-a. O sucesso escalava, há pensei 1000 usuários, parcerias com Millennium BCP, features de roubo advisory. Mídia me caçava, o misterioso Tomás Oliveira, o Robin Hood dos investimentos portugueses. Entrevistei na Visão, foto em pé no cais das colunas, Tejo ao fundo. Minha mãe chorou ao ver, meu menino, um homem. Mas as noites eram batalhas, pesadelos com risadas e quando, acordando com pânico de que tudo desabaria como a startup de Ricardo. Março trouxe o primeiro crack no meu império, um bug no app causou perdas para 200 usuários, 50 mil euros em reclamações. A CVM portuguesa investigava, manchetes no Jornal de Negócios, Invest PT, escândalo ou erro. Ricardo, ironicamente, debugou o código, salvando o dia. Mas o stress me consumia, perdia peso, cabelo rareava. O terapeuta, agora presencial, em uma clínica discreta em Restelo, diagnosticava TEP de baixa intensidade. Sua vingança é uma prisão autoimposta. Debati, eles mereciam. Ela rebateu, e você? Merece paz. Abril foi redenção parcial. Corrigiu o bug, reembolsei usuários, e o app renasceu mais forte, 200 mil downloads.
Mas pessoalmente. Ricardo pediu aumento, neguei, citando performance. Ele explodiu em uma reunião: você é um sádico. Racha de mim como eu fazia de você. Silêncio na sala. Demitiu na hora. Ele saiu gritando: vai-se foder, Tomás. Isso volta para você. Sofia renunciou dias depois, murmurando sobre ambiente tóxico. Miguel ficou, mas com olhos mortos. Sozinho no topo, o vazio ecoava. Visitei a praia de Carcavelos, onde o pai morreu, onde as lambiam a areia como línguas acusadoras. Chorei pela primeira vez em anos, não por eles, mas por mim, o menino que sonhara com mais. O ódio salvara-me, mas agora envenenava. Maio trouxe uma oferta: Google queria comprar o app por 5 milhões. Recusei, queria construir, não vender alma. Mas o turning point veio em junho. Um usuário, um viúvo de 60 de Viseu, escreveu: graças a ti, Tomás, dei futuro à minha filha. Deus te abençoe. Lágrimas. Talvez a vingança fosse só o começo, o legado, o fim. Eles sumiram. Ricardo emigrou para o Brasil, Sofia casou com um advogado medíocre, Miguel vendia seguros em Mafra. Eu os perdoava? Não. Mas liberava, para mim. Julho de 2017 selou o ciclo, com o sol escaldante de Lisboa banhando as ruas em um brilho implacável, como se o Mediterrâneo conspirasse para expor todas as cicatrizes. Invest PT era agora um unicórnio português, valuation de 50 milhões, escritórios em Porto e Faro, 500 mil usuários moldando seu futuro através de toques em ecrãs. Eu posava para capas da Forbes Portugal, o silêncio que gritou, mas o título verdadeiro era o que carregava no peito, a cicatriz invisível. O sucesso era um manto pesado, tecido com fios de dor e determinação, e eu o vestia com a graça de um toureiro em uma arena de Sevilha, elegante, mas sempre um passo do golpe fatal. Os fantasmas deles assombravam menos agora. Ricardo mandara uma mensagem de São Paulo: desculpa, Tomás. Aprendi a lição. Boa sorte. Apaguei sem responder. Sofia postava fotos de lua de mel em Bali, sorriso forçado, olhos vazios. Miguel. Um postal de Mafra, obrigado pela chance. Tenta ser feliz. Tentei. Mas felicidade era um vinho raro, envelhecido demais para meu paladar apressado. Meu império crescia, aquisições de apps rivais, a expansão para a Espanha, palestras em conferências em Madrid onde contava a história sem nomes, do chão da confeitaria ao topo do Tejo. Audiências aplaudiam, mas eu via rostos como o de Ricardo, cheios de inveja latente. O terapeuta, agora amiga, dizia: você venceu a batalha, mas a guerra é interna. Concordei. Em agosto, vendi 10% das ações, 5 milhões no banco, e usei para fundar uma bolsa de estudos em Moraria, para filhos de pescadores e limpadores. Minha mãe cortou o laço inaugural, lágrimas misturadas a orgulho: teu pai estaria dançando fado agora. Mas o clímax veio em setembro, aniversário de 2 anos do app. Uma gala no Hotel Tivoli, com vistas para o castelo iluminado. Convidei-os, todos. Ricardo veio de avião, magro mas sóbrio, Sofia sozinha, elegante em preto, Miguel com esposa nova, tímido. Brindamos com vinho verde, e eu discursei, comecei invisível, zombado por um emprego pequeno. Mas o silêncio é poderoso. Investi, em mim, em sonhos, em paciência. E mudei tudo. Olhares baixos, Ricardo engoliu seco, Sofia pescou lágrimas, Miguel assentiu. Depois, no terraço, confrontamo-los um a um. A Ricardo, sua risada me quebrou, mas reconstruiu mais forte. Ele abraçou-me, sussurrando perdão. A Sofia: você via fraqueza, eu vi força. Ela beijou minha bochecha: idiota que fui. A Miguel: de rei a mendigo, de mendigo a rei. Rimos, riso verdadeiro, pela primeira vez. Não era perdão completo, cicatrizes não somem. Mas era libertação. O ódio dera lugar à empatia relutante, éramos todos peões no tabuleiro da vida portuguesa, marcada por crises e renascimentos. Outubro trouxe calmaria. Viajava menos, lia mais, poesia de pessoa, que entendia o eu fragmentado. O app inovava, fiaturos para educação financeira em escolas, parcerias com IPSS para viúvos como o de Viseu.
Minha vida. Um apartamento em Príncipe Real, jantares com família, um romance tímido com uma designer do escritório, risos leves, sem sombras. Mas em noites quietas, no varanda com vista para o Tejo, eu refletia, a vingança fora lógica, gaiola innecessária. Destruiu-os, mas me forjou. Eles riram do emprego pequeno, eu investi em silêncio e mudei tudo, não só finanças, mas alma. Agora, aos 30, caminho pelas ruas de Chiado, pastel de nata na mão, não limpando, mas saboreando. O ciclo fecha, mas a vida é um fado eterno, dor, glória, repetição. E eu danço.